Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas. O nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então tá, né? Começando mais um Telas Latinas. É uma satisfação começar esse Telas aqui no Adjuntos Podcast, o projeto idealizado pela Carolina Bauman e o Paulo Weine, que nasceu do desejo de reunir pessoas e criar um coletivo de podcasts para contar histórias. Aproveito para lembrar vocês que podem seguir o Adjuntos no YouTube e no Spotify. Além do nosso Telas Latinas aqui, vocês também encontram por lá o Psyu, ancorado pela Carol e pelo Paulo, o Mesa de Afrodite, apresentado pela Simone Otto, e o Rua da Margem com o Paulo César Teixeira. Tem muita coisa boa esperando por vocês. Mas agora nós vamos ao nosso 27º Telas Latinas. Cada vez que eu dou um número assim, eu fico empolgado. 27º Telas Latinas. E eu tenho a alegria de receber o querido amigo cineasta Ike Montanari. Ike, seja bem-vindo ao Telas Latinas, ao Adjuntos Podcast. É um prazer te receber para esse bate-papo. Obrigado pelo convite. O prazer é meu. Bom, Ike, nós vamos ter várias histórias aqui nessa entrevista, bate-papo, conversa. Primeiro eu vou fazer diferente dessa vez. Eu sempre faço uma pergunta inicial, mas eu vou ler um pouquinho da trajetória do Ike para vocês terem uma ideia de com quem eu estou falando, né? Ike Montanari é realizador audiovisual desde 1990 e diretor cinematográfico premiado, reconhecido especialmente por seu longa-metragem Yonlu, selecionado para mais de 26 festivais nacionais e internacionais. O filme conquistou prêmios como melhor filme na Austrália, como melhor filme de diretor estreante em Los Angeles, nos Estados Unidos, melhor roteiro no Chile, além do prêmio da crítica, a nossa Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Né? Esse prêmio é muito forte, porque a mostra é extremamente forte. Em 2019, Yonlu integrou a lista dos 22 filmes brasileiros habilitados para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro e ficou 12 semanas em cartaz nos cinemas brasileiros com ampla exibição em TV e plataformas de streaming. Ao longo da carreira, destacou-se por dirigir documentários, séries e filmes exibidos em redes de TV nacionais, regionais como RBS TV, TV Brasil e TV Cultura de São Paulo. Com formação em publicidade e especialização em produção cinematográfica, e que também assina outras obras premiadas, em sua maioria curta e médias metragens, como o 6/11, Fogo e A Coberta da Alma, com exibição nacional pela TV Cultura de São Paulo. Atualmente está na etapa de finalização do seu segundo longa-metragem. E prestem atenção neste nome, porque vocês vão ouvir falar muito desse filme. A História Mais Triste do Mundo. O Ike não faz filmes que não sejam obras-primas. Ike é sócio-administrador da empresa Container Filmes Limitada. Ike, com todo esse... Depois eu tenho outras aqui para te falar, mas a minha pergunta primeira é: como surgiu o cinema na tua vida? Muito bem. Depois de tudo isso, fico até meio sem jeito aqui. Só um adendo com relação a essa indicação ao filme que concorreria à vaga brasileira. Sim. Ao Oscar de, na época, filme estrangeiro, né? Não tinha hoje filme internacional. Uhum. Era o Mink, né? Ele elegeu 22 longas brasileiros e os habilitou a concorrerem a essa vaga. E o Yonlu estava entre esses 22 filmes que foram habilitados ao Mink. Não chegamos lá, né? Sim. Mas, como diz uma amiga minha, o trajeto era longo, a viagem era longa, mas só a paisagem já valeu a pena. Pô, né? Não, só ter sido lembrado pelo Mink, né? Porque ainda não era, então, na época que tinha essa indicação da Academia Brasileira de Cinema. Não, era uma indicação era do pelo Mink, né? Isso, 2019. Que importante. Posso estar falando algumas coisas meio inconsistentes, mas se eu não me engano, ela era o Mink. Foi o Mink disso, claro. Foi o Mink. Isso o Mink quem fez a indicação. Bom, eu comecei com publicidade, né? É a minha formação de graduação é em publicidade, fiz pós em cinema, né? Mas o cinema ele aparece depois na minha vida profissional. Eu comecei trabalhando com direção de peças eletrônicas, digamos, comerciais de televisão e comerciais de rádio para
publicidade, né? Eu fazia parte de um time de uma agência de publicidade em Santa Maria. Eu tava aguardando essa pergunta para daqui a pouco. O pessoal de Santa Maria da Boca do Monte em Santa Maria, onde eu cursava publicidade e dirigia comerciais de TV e comerciais de rádio, né? E em Santa Maria eu comecei a produzir os meus primeiros vídeos, digamos, vídeo arte, vídeos experimentais, né? A experimentar com uma câmera caseira que eu tinha na época, uma VHS, né? De registros de família, coisa e tal. E essa veia, esse lado da experimentação, de estar trabalhando com audiovisual, que também era uma palavra que não se usava muito na época, né? Era vídeo ou cinema, né? Exatamente. Não tinha essa palavra que engloba a linguagem, né? Inclusive tinha um certo preconceito, assim, com o vídeo, né? Eu me lembro de participar de uns festivais com curta em vídeo. Nossa, era assim, vídeo era uma categoria. Tinha vídeo, aí vinha 16, 35. Completamente, né? Exatamente. E tinha, tipo, o vídeo era como se fosse algo sem, digamos, a importância de um filme em película, né? Olhado com essa pecha, digamos assim, né? Mas tinha o seu espaço, tanto é que, né, eu comecei em muitos festivais dedicados ao vídeo, né? À videoarte, ao vídeo poema, ao vídeo experimental. E eu cheguei a pegar também a época em que os festivais de cinema, eles abriam também filmes em película, né? O 16, o 35, curta e longas, e também curtas-metragens em vídeo, né? Isso. Eu peguei uma época assim, tipo híbrida. E da publicidade, de Santa Maria eu vim terminar a publicidade na Famecos Porto Alegre, onde eu fiz também a minha pós em cinema, né? Em especialização em cinema. Aqui em Porto Alegre, eu começo a trabalhar como... Eu fiz um estágio curricular no departamento de direção do longa-metragem Anaí de las Misiones, o Sérgio Silva, né? Nossa, eu não sabia disso. Eu acompanhei a decupagem técnica, o roteiro técnico do filme, né? Feito pelo Sérgio e pelo primeiro assistente de direção, Gustavo Fernandes, que hoje em dia trabalha na Globo. E foi meu primeiro contato, assim, com a técnica cinematográfica, né? E que tu sabe que esse é um dos longas que mais me marcam em toda a vida, assim, de cinefilia, o Anaí, exatamente porque é um roteiro que ele não tem aquela coisa dos atos bem marcados de troca de ato. Ele é um filme de uma continuidade. É impressionante. Tu sabe que eu estive no set do Anaí por conta lá da nossa TV Campus de Santa Maria fazendo uma matéria junto com o nosso querido amigo Sérgio Assis Brasil. Eu não participei do set, eu fiquei na equipe, eu fiquei baseado em Porto Alegre, eu acompanhei todo o roteiro técnico do filme, que né, tipo... Para quem não sabe, você pega o roteiro literário, né, que é o filme descrito em cenas, né, ou sequências, e o roteiro técnico, você pega esse roteiro literário e você abre a divisão dele em planos, né, onde você elenca os planos do filme, seja um plano sequência ou uma cena com X planos, né. E isso exige técnica e muita criatividade, né, porque você faz um roteiro técnico meio que você montando o filme na sua cabeça, né? E entrando com toda uma questão de gramática cinematográfica. É mais ou menos como escrever um livro, né? Tem um pouco disso. E tem uma coisa de sintaxe, de construção narrativa, né? Onde você não tem pontos, não tem letras, não tem parágrafos, mas você tem planos, takes, você tem cenas, né? Então... Tem pouco de construção. Da linguagem, né? Exatamente. Não tem como. Tem essa construção. E o que eu aprendi com o Sérgio Silva na época são coisas que eu trago até hoje para o meu trabalho de diretor. E eu comecei aos poucos, o meu trabalho em direção de comerciais em Santa Maria, ele não serviu muito aqui em Porto Alegre para eu já começar dirigindo, né? Então eu comecei com outros cargos. Eu comecei a pegar muita assistência, eu fiz assistência de direção, fiz assistência de montagem também. Fiz cursos, né, de cinema, assistência de montagem em longas 16, em longas 35, fiz produção, fiz assistência de produção, fiz assistência de direção e fui criando, né, uma bagagem toda que fez com que eu começasse a dirigir não cinema, mas a dirigir conteúdo para televisão. Certo. Né, que foi quando no início de 2000, se eu não me engano, eu entrei, eu fui convidado pelo Gilberto Perim, né? Querido amigo. Também Alice Urbim a participar como roteirista e diretor freelancer do Núcleo de Especiais da RBS TV, onde eu desenvolvi
por quase uma década, muitos roteiros, a direção de muitos especiais, de muitas séries, foi uma escola e tanto. E eu nunca larguei o meu trabalho como videoartista, né? Eu sempre tive trabalhos de videoarte, de vídeos experimentais, sendo produzidos de forma completamente independente em todo esse período, né? Em que eu trabalhava já com conteúdo de TV, né, e ganhava e me sustentava com o trabalho, né, de conteúdo de TV e também de publicidade. Eu trabalhei um pouco ainda em Porto Alegre como direção de publicidade, mas foram os meus primeiros vídeos experimentais que me deram as primeiras grandes viagens, digamos assim, para fora do Rio Grande do Sul, para festivais de cinema. As primeiras viagens de avião foram os festivais de cinema que me deram na época em que os festivais cobriam as despesas, assim, né? Te faziam um convite, ó, vem e fique uma semana conosco. E me deram os meus primeiros prêmios, né? Então, tipo trabalhos como 06/11, como 50 polegadas. Os 50 polegadas, ele é um vídeo comemorativo. Acho que ele não está no material que eu te passei. Teve uma série de produções de vídeos comemorativos aos 50 anos de televisão no Brasil. Sim, tá? Sim. Eles foram produzidos pela Magnetoscópio. Os 50 anos de TV, é isso, né? Tu foi o único gaúcho, aliás, convidado a produzir um doc, né, sobre os 50 anos de TV no Brasil. Então, os 50 polegadas, o 06/11, que é um vídeo super experimental, me levaram a vários festivais de cinema nacionais, me deram vários prêmios de montagem, prêmios de melhor vídeo experimental, e abriram as portas. E aquele bichinho da produção de filme, de estar com um filme em circuito, de estar pensando no próximo trabalho, me picou. Né? E a partir daí, então, já tinha essa questão. Eu não fiz Super 8, né? E a minha geração, ela é uma geração também muito marcada pelo Super 8. Tinha toda uma tradição de você faz Super 8, depois 16, depois você faz 35, né? Eu, por exemplo, eu já comecei no vídeo e o meu primeiro 35 foi com o Média Fogo de 21 minutos, que foi rodado em suporte digital e feito a quinescopia para 35, né? Então, eu também não cheguei, como diretor, eu não cheguei a rodar em película, só como assistente. Eu fiz assistência em filmes, em curtas, com 35, e aqui eu destaco um trabalho que eu tenho um imenso prazer de dizer que eu fui o primeiro assistente de direção, que foi no curta-metragem Sargento Garcia, do Tucci. Que fez a passagem agora há pouco tempo. Há poucos dias, que esteja em paz. Em paz, e é um curta marcante para o resto das nossas vidas. Exatamente. Foi uma escola também. Eu me lembro desse curta em Gramado, que eu estava assistindo e me impactou profundamente. Foi uma escola. E o meu trabalho como documentarista para a RBS, que eu fiz muito documentário na RBS e algumas ficções também, mas mais doc. Esse meu trabalho me levou a roteirizar o A Coberta da Alma, uma história para os mortos de Osório, que venceu o primeiro Doc TV RS. Tu ganhou o prêmio, né? Exatamente. Foi um média-metragem de 55 minutos, né, exibido em rede nacional pela TV Cultura, TV Senado, TVE Minas Gerais. Tínhamos, na época, em Porto Alegre, o saudoso FUNPROARTE, né, onde muito da produção de curtas-metragens nossas aqui de Porto Alegre foram financiadas pelo FUNPROARTE, né? Tu, inclusive, é um premiado do FUNPROARTE. Eu, depois de anos tentando, finalmente, um projeto meu, o Fogo, que é esse média, que foi captado em suporte digital e finalizado em película. Ele ficou, o FUNPROARTE ele tinha, né? Ele dava uma série de prêmios, aí ficava um saldo e eles ficavam meio que sorteando aquele saldo ali com outras pontuações, né? Eu entrei nessa leva, assim, tipo dos últimos premiados numa sessão, assim. Do tipo, não temos tudo o que tu quer, mas temos isso. Serve? Vamos lá, vamos fazer. E a coisa foi indo até que surgiu. Eu já vinha com o projeto de roteirizar o Yonlu, né? Que é baseado na história do Yonlu, que é o Vinícius, né? Um garoto porto-alegrense de 16 anos que se suicida em 2006, né? Tendo deixado um legado artístico e musical internacionalmente conhecido hoje em dia, né? O garoto Vinícius tem um CD lançado pela Luaca Bot, que é o selo do David Byrne de Nova York, né? David Byrne, ex-Talking Heads. Quem é Talking Heads uma vez é sempre Talking Heads, né? Já tinha roteirizado, já tinha entrado em contato com a família para ter a autorização de roteirizar e contar a história do Vinícius, e
Eu não vou me lembrar o ano agora. Em 2014 entramos num edital e o filme foi contemplado, né? E tu tinha feito o roteiro, porque eu tenho algumas perguntas do Yonlu. Tu fizeste o roteiro do Yonlu em que momento que tu começa a trabalhar no roteiro? O Yonlu, o primeiro tratamento de roteiro, ele foi de 2009. Nossa! 2009. Ele foi quase no mesmo ano em que foi lançado o álbum internacional do Vinícius, do Yonlu. Né? Foi de 2009. Entre o primeiro tratamento e o filme finalizado, passaram-se 10 anos. Mas é uma história, né? É uma história de vida. 10 anos é uma vida, é uma geração. Né? É uma geração. E assim, geração. E que o Yonlu, quem não assistiu, assista agora. Busque em qualquer lugar, vá para a plataforma streaming e assista, porque é uma... Eu já disse isso porque várias vezes, já escrevi, a gente já exibiu o filme lá na minha cidade natal e no Festival Santa Maria de Cinema, com a presença do Ike, debatendo, dialogando com o público, inclusive de uma forma muito generosa, que é uma característica tua, apresentando como tu fez todo o processo. Mas agora eu quero perguntar ao nosso público aqui do Telas Latinas, do Adjuntos, assim, e que esse processo entre roteirizar e entre a primeira sessão, porque ele é um filme difícil de ser abordado pelo tema que ele aborda, né? A questão do suicídio, mas conseguiste fazer aqui um trabalho maravilhoso no sentido de que tu aborda o tema e a gente sai do filme refletindo sobre ele, sobre o Vinícius, sobre o Yonlu, sobre toda a obra dele. A gente sai... tu consegue um sentimento que só o cinema é capaz, né? E como tu é fã do Tarkovsky, do Andrei Tarkovsky, somos, né? A gente falava uma vez sobre isso. Eu acho que tu consegue esse sentimento que o Tarkovsky conseguia nos filmes dele, que é um sentimento que tu sai, assim, profundamente tocado com o filme, tu sai profundamente encantado com o filme e tu sai refletindo muito sobre o que ele aborda. Como é que tu chegou a essa fórmula, a esse momento de tratar um tema tão delicado, com um filme tão potente como é o Yonlu? Como é que se chega a isso, Ike? Bom, para começo, eu te agradeço assim, pela tua gentileza extrema em ter comentado isso, né? De que tu saíste do Yonlu tão tocado como talvez já tivesse saído de um filme do Tarkovsky. Isso para mim é uma coisa assim... É tão grande que eu não tenho nem a dimensão, porque de fato os filmes do Tarkovsky em mim, eles têm um impacto muito grande, a começar pelo Sacrifício, que é de 86, sim, que foi o último longa dele, né? Que para mim, assim, foi do tipo, opa... Para o mundo, alguma coisa que está acontecendo. Foi a minha primeira experiência assim, tipo, muito potente assim, de ressignificação, foi em suma. Mas o Yonlu, ele foi um filme de muito estudo, de muito estudo. A temática do suicídio, da saúde mental, fez com que, quando eu me refiro a gente, eu e parte da equipe, a direção de arte, direção de foto, esses departamentos mais ligados diretamente assim com a visualidade da obra, né? Nós lemos muito o roteiro, debatemos muito o roteiro, e o roteiro também ele foi lido por profissionais da saúde mental. Que eu queria que isso. Né? Não no sentido assim, de contribuírem com conteúdo para o roteiro, mas de lerem e opinarem sobre como que nós estávamos tratando o tema, né? Abordando o tema, né? Porque a ideia sempre foi não romantizar a questão da saúde mental, a questão do suicídio, não tornar tipo, o personagem um herói, né? Mas exatamente trazê-lo para esse patamar do ser humano, né? Com as suas questões psicológicas e psíquicas, né? Em tratamento na época e suas fragilidades, porém com a sua exuberância artística. Então o projeto ele foi esse. Não posso deixar de falar de suicídio e saúde mental, porque o filme ele é um resgate de um garoto de 16 anos que se suicidou através de um fórum, sim, né? Um fórum virtual, um fórum internacional de suicidas, né? Onde as pessoas estavam ali incentivando as outras a cometerem o suicídio, e li a respeito que tinha muito adulto também incentivando adolescentes a praticarem o suicídio, né? Então, realmente um crime, né? Tanto é que é conhecido como o primeiro crime virtual do Brasil, né? O suicídio dele é tido como o primeiro crime virtual do Brasil. E uma história assim, como um dos nossos assessores disse, olha, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque nós estamos falando a mortos, mas também a vivos nessa história, né? Então, uma série de nomes que nós optamos por preservá-los. Certo. Né? Então, o filme ele é uma ode, ele é um resgate, ele é um tributo à vida desse garoto,
a produção artística desse garoto e não deixa nunca de lado a abordagem da saúde mental. Eu acho que tinha me faltado a frase antes, eu acho que porque no final tu sai com essa sensação de assim, uma dor no peito, mas ao mesmo tempo ele é uma ode à vida que tu faz ali, principalmente, né, a veia artística do Yonlu tá toda ali, né, e a forma com que tu faz, assim, toda a direção de arte, né, que eu acho que ali é tudo muito bem pensado, né, e tu tem essa característica pela decupagem, né, por tudo isso. Então, mais uma vez, assistam Yonlu, que é um filme imperdível. E aí agora eu queria fazer um parênteses aqui numa história pessoal contigo. Eu não sei se tu vai te lembrar, mas eu vou te lembrar disso, porque eu tenho uma história que é a seguinte, ó. Uma vez tu estava montando um filme, isso é no final dos anos 90, início dos anos 2000. Tu estava montando um média-metragem em película 16mm chamado Até, do Gilson Vargas. Tu estava montando na Moviola da TVE, lá no Morro Santa Teresa, e este que vos fala trabalhava na produtora da época no Gilson, era estagiário, porque eu tinha largado tudo que eu fazia em Santa Maria para aprender um pouco sobre cinema. Eu queria fazer cinema, eu tinha decidido fazer cinema, larguei tudo, e eu estava perto dos 30 anos, e o Gilson disse assim, tu não quer fazer assistência de montagem pro Ike Montanari? Eu disse, eu aceito, claro, o Ike lá da minha cidade, Fui parar numa Moviola contigo e era um negócio assim sensacional. Porque a gente numa sala escura, tu acompanhava no caso, né, o filme telecinado ali, então tu via ele em vídeo pra te dar a ordem e aí tu dizia assim pra mim, o take 16B. O take 16B tava colado com uma fita durex, literalmente um pedaço do filme, eu ia lá, 16B te entregava, tu colava naquela Moviola, num monitorzinho bem pequenininho, arrastava, colava, cortava o durex. Aquele processo, Ike, aquilo transformou pra mim, entendeu? Porque se eu já era apaixonado por cinema, ver o processo artesanal do cinema, tu fazendo aquilo com a concentração absoluta, me marcou muito, mas marcou muito a tua dedicação à montagem. E aquilo depois, quando eu comecei a ver teus filmes e quando eu vi o Yonlu, e eu tô louco de curiosidade pela história mais triste do mundo, eu já sei por algumas atrizes, por alguns atores, por algumas pessoas da tua equipe que é algo absolutamente maravilhoso, tá? Já me confidenciaram isso. Mas quando eu vi a tua qualidade na montagem lá, o cuidado que tu tinha, eu vi o Yonlu sendo feito de, não tem como dar, não tem como... É o Ike Montanari. E que tu acha que esse processo assim, de montagem em Moviola, essa coisa que tu falaste agora de ter trabalhado tanto tempo também. Agora tu me revela algo que eu não sabia sobre essa questão do trabalhado com o Sérgio Silva. Tu acha que tudo isso te deu essa capacidade de entendimento técnico? Porque tu é um diretor que entende de montagem. Tu é um diretor que entende de todos os departamentos, né? Eu queria saber se isso te dá esse potencial. Porque tu não é um cara aí que, vamos lá, tu fez muitos curtos, mas no longa-metragem tu tem um tempo pro teu filme estar pronto. Não é nem o tempo... nem mais nem menos, é quando tu acha que ele deve ser lançado. O Yonlu foi assim, o Yonlu foi um processo muito... A gente esperava o Yonlu, todo mundo falava no Yonlu, e ele veio na hora certa, e aí teve a trajetória que teve. Eu considero que eu tive duas grandes experiências que eu aproveito muito, muito no meu trabalho no audiovisual, como roteirista e como diretor. Uma, a minha experiência com artes cênicas, né? Porque em Santa Maria eu fiz teatro amador, eu atuei, fiz sonoplastia e também dirigi uma peça. Tu te lembra com o grupo... vários grupos. Eu trabalhei com... Eu trabalhei com Pregando Peça. Com Pregando Peça. Com Presença. Com Presença, eu fiz um trabalho solo também com a Silvia Pou, que acho que era um trabalho de formação no Centro de Artes e Letras de Santa Maria. E com Nelson Diniz também. Sim. Né? Aliás, nos encontramos agora, eu e ele, no Festival de Canoas. Eu te perguntei do Grupo Presença, porque a gente encontrou algumas pessoas do Grupo Presença e acabamos fazendo ali uma foto e falando sobre o que foi o Grupo Presença. Isso. Então, esse meu convívio com as cênicas, eu trago não só para o meu trabalho com elenco, né? Mas eu também trago ele para os meus roteiros, né? Eu gosto muito de trazer referência de outras manifestações artísticas para o cinema, né? Então, dentro do próprio cinema, eu gosto de brincar com gêneros diferentes e com técnicas e linguagens diferentes, digamos, dentro de um filme de ficção, né? Então, eu gosto de misturar pitadas de de documentário, gosto de esse híbrido live action, animação técnicas cênicas, né? A história mais triste do mundo, nós temos live action, nós temos desenho animado, nós temos teatro de sombras,
nós temos teatro miniaturizado e nós temos teatro de bonecos, Nossa. né? Então são coisas que eu trouxe e que ainda estão comigo e que me ajudam muito, assim. Essa minha passagem pela montagem, acho que também montador uma vez, sempre montador. Aliás, assim, tipo, eu sempre falo, cara, a montagem, assim, ela me ajuda muito, muito, muito como produtor, como roteirista e como diretor. A montagem no set de filmagem, ela já me livrou de várias enrascadas, porque no set eu penso em como é que eu monto aquilo que eu estou captando. Ou como é que algumas dificuldades ali podem ser sanadas de maneira que eu tenha um material que não vá dar problema depois na montagem, né? Seja de eixo, seja de... Porque depois da montagem, se tu não fizer lá no dia da filmagem, lá na montagem que tu não vai conseguir. Exatamente. Então, essa experiência como montador, que eu fui assistente de montagem, eu fui assistente do Gibas Brasil, por exemplo, né? Outra grande escola, né? Outro grande professor. E montei uma série de curtas em 16mm, né? E acho que eu montei 35 também, mas eu montei mais 16mm. E isso me trouxe muita, muita, muita experiência. Essa bagagem da montagem, ela respinga direto na hora em que eu paro e crio o roteiro técnico, por exemplo. Certo, né? certo. Tendo como base o roteiro literário. É onde vem a bagagem de montador, e a bagagem do montador ela vai para o set também. E isso me ajuda muito. Mas, em suma, são essas duas coisas também, e eu já produzi também, né? Então, por exemplo, hoje em dia, eu faço uma imersão não muito profunda também na produção, né? Tipo, os meus projetos hoje em dia, essa gestação do projeto, né? Tipo, a ideia, o desenvolvimento, o montar o projeto e o inscrever esse projeto, digamos, em financiamento, em editais, o que for, isso é uma coisa que eu tive que aprender a fazer e eu faço, né? Eu faço sozinho. Tem algumas pessoas que se disponibilizam a me darem uma mão, mas basicamente, né, são tipo assim, eu banco as minhas ideias. Certo. Né? Então eu banco as minhas ideias e faço com que elas cheguem até as fontes de financiamento. Aí o resto é aquela loteria, né? Às vezes por mérito, às vezes por sorte. A gente vai tentando, né? Mas o importante é ter sempre projetos, ter uma carta de projetos, porque existem editais e editais. Tem editais que são mais... Eles flertam melhor com um tipo de roteiro, com um tipo de projeto, com um tipo de filme, né? Não com outro tipo. Então é legal você ter mais de um projeto e ir fazendo essa escolha conforme o edital que abre, né? Esse tipo de coisa. Isso me dá autonomia. Claro que chega naquela hora, né? Como... o audiovisual, ela é um fazer colaborativo e às vezes também colaborativo, cooperativado, feito a muitas mãos. Chega na hora em que, embora você esteja ali sozinho, porque roteiro e direção, eu estou tendo uma primeira experiência agora num outro projeto em dividir o roteiro com mais um roteirista, né? Certo. Porque todos os meus roteiros, eles são solos, são meus, e direção, eu dividi direção uma única vez. Num seriado para RBS com Rafael Figueiredo, que também é um diretor sensacional, que mora no Rio hoje. Mas também eu sou solo na direção, então é um processo muito solitário, né? Muito solitário. Sim. Aí chega naquela hora em que você tem aquele braço todo da equipe, né? Aí você compartilha, você chama os colaboradores, os parceiros artísticos, né? E eu sempre falo isso para minha equipe, olha, a partir do momento em que a gente está aqui reunido, né, por um filme, né, o que nos interessa lá no fim é o filme. Esse é o nosso objeto. E nós temos que nos preocupar com ele, é com o filme. Né? Vocês não se preocupem com o roteiro, comigo, tá? Se preocupem com o filme. O filme tem que ter de vocês o que ele precisa para nascer e crescer. Digamos assim. E a partir daí, esse projeto chamado filme, ele passa a ser colaborativo, né? E assinado por todos, né? Então eu sempre digo, olha, não são meus filmes, são nossos filmes, né? Eu faço esse chamamento assim para... E isso fica muito evidente. E chamo as pessoas de parceiros criativos, né? E o que esperar pra gente ir indo pros finalmente, eu tenho uma... O que eu espero, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes vão esperar da história mais triste do mundo? Pois então. Que tu tá em finalização agora, no momento que a gente tá gravando em outubro de 2025. A história mais triste do mundo, a coisa peculiar dele, ele entre o roteiro, o primeiro tratamento e a produção, passaram-se 5 anos, né? Então foi a metade do tempo do Yonlu.
Eu até brinco, tomara que meu terceiro longa já... Reduza, vem para 2,5. Reduza mais ainda. Ele é adaptado do livro homônimo do Mário Corso, né? O Mário, por sinal, eu conheci através do Yonlu, do longa Yonlu, que o Mário foi um dos nossos, mentores de leitura de roteiro, né? E de aconselhamento, assim, com abordagens do tema. E na época o Mário estava lançando A História Mais Triste do Mundo, já tinha ganho o Prêmio Açoriano de Literatura Infantil em 2015, 2014. O título do livro sempre me chamou muita atenção, que eu acho absolutamente cinematográfico. Exatamente. Tu vê e tu já fica, né? Que vem aí? Absolutamente cinematográfico. E eu li o livro e me encantei com a história. E ele é um livro infanto-juvenil, né? Uma coisa assim que olha, eu te confesso, eu não cogitaria abraçar um projeto infanto-juvenil, porque para mim, dentro da minha linha autoral, experimental, é um desafio porque ele é um filme para um público muito específico e você tem que dialogar com esse público, né, que é de nicho, basicamente, né? Mas a pegada da História Mais Triste do Mundo é que, embora seja um filme infanto-juvenil, e nós estamos fazendo esse recorte de 8 a 12 anos, ele dialoga com todo mundo, porque as temáticas são temáticas universais. É o clássico filme que você vê e você pensa assim, eu já passei por isso, ou eu conheço alguém que tenha também passado por isso. Então não tem como você, adulto, não ficar tocado pela história do filme. Porque ele trabalha com temas universais. Ele trabalha com temas como bullying, rejeição, perda de autoestima, perda de laços afetivos e o contraponto e o outro lado disso tudo, que é exatamente a autoaceitação, o vencer uma jornada, que eu sempre brinco, é a jornada do herói Marco, que é o personagem principal do filme, ao reconhecer que família ela pode ser constituída com laços afetivos e não só com laços biológicos, ao reconhecer e respeitar as diferenças, entender que existem diferenças e que elas estão aí porque é normal você ter diferenças nessa vida, que o não ter diferenças que não é o parâmetro, né? O parâmetro é você ter diferenças. A vida ela é composta de diferenças, de diversidade, né? E isso tudo sob a ótica de um garoto de 10 anos, né? Então ele tem essa potência de... E eu sempre digo, ele começa sendo a história mais triste do mundo e ele acaba, ele tem um dos fins assim mais felizes do mundo, porque ele é um final de superação. É um personagem que chega para você, espectador, se apresenta e te diz basicamente isso, eu venci. Que lindo isso. E tem essa pegada, assim, que não poderia deixar de ter, porque afinal de contas é como eu assino, né? A gente tem assinatura. Tem essa pegada de multilinguagem, de multitécnica, como eu te falei, né? Tem live action, tem desenho animado, estilo cartoon, assim, nós buscamos a fonte dos desenhos clássicos, Hanna-Barbera, conversamos muito com o meio cênico de Porto Alegre, com os bonequeiros, fomos buscar teatro de sombra, teatro de bonecos, teatro de miniaturas e montamos uma equipe de artistas, assim, extremamente dedicados, apaixonados pela obra, tivemos muitos desafios. O filme ele se passa basicamente num circo, é 80% num circo, 20% a cidade de Porto Alegre, e acredito que os últimos registros de Porto Alegre em cinema foram feitos pela nossa câmera, que nós usamos só uma, no final de abril de 2024, os últimos registros da cidade antes da enchente. Nós rodamos, eu acho que tu rodou, eu me lembro que tu falou aquela... Nós rodamos de cima da passarela da rodoviária, que dias depois foi destruída para dar lugar ao corredor humanitário. Então, inclusive agora aqui em primeira mão, eu digo que o filme em cinema, ele começa com a primeira tela do filme, é esse contexto da época em que ele foi filmado, e ele acaba esse contexto dizendo esse filme é em homenagem à cidade de Porto Alegre. Olha só. Aí começa o filme. E nós vamos assistir ele, tu tem uma previsão mais ou menos de lançamento, Ike? Olha... Mais ou menos. Ele foi produzido entre janeiro e abril de 2024, filmado entre março e abril de 2024. O processo de montagem se estendeu, assim, mas teve o seu tempo. Nós terminamos de montá-lo agora em maio, tal de Picture Lock, né, a imagem fechada.
corte final e nós começamos a pós-produção de imagem e de som, né? Então a meta é 2026 os festivais e tem todo um estudo também com possibilidades para já estreia nos cinemas brasileiros no segundo semestre de 2026. Então são cenários que a gente está estudando, né? Certo. Uma coisa é certa, né? Tipo, a gente começa os longas, faz um circuito de festivais para dar bagagem, né? Aí depois você planeja o lançamento, né? É mais ou menos essa a nossa ideia. Muito bem, então, Ike, muito obrigado. E antes de a gente finalizar, eu quero confidenciar mais uma aqui às nossas ouvintes e os nossos ouvintes do Adjuntos, que é o Ike tem uma generosidade muito interessante. É uma pessoa que tu manda um roteiro, tu manda um corte seco para ele, como esse que vos fala, e ele tem a capacidade de dizer o seguinte: vou assistir e vou te dar um retorno. E aí, quando tu vê, ele manda um retorno em 3, 4 laudas, detalhado, com o time code do filme, entendeu? Dizendo, olha, acho que isso aqui tá muito legal, sempre muito generoso. Aí ele tem um cuidado, um carinho, né? Mas, e chega lá, olha, quem sabe isso aqui pode fazer tal coisa, mas se quiser, continua assim. Então, quero te agradecer pelas vezes que tu fizeste isso comigo aí nos curtas, nos filmes, porque foram muito valiosos. Eu usei todas as dicas, entendeu? O Esclerosada Não É Avó, eu me lembro que foi um curta que a tua sensibilidade ali, quando eu mandei algumas perguntas ali, e fora os outros curtas que eu te mando, então eu queria fazer esse agradecimento público a ti, porque na nossa área, ela ao mesmo tempo ela é coletiva, mas entre diretoras, diretores, roteiristas, às vezes a gente não troca muita figurinha. Com algumas pessoas a gente troca. Eu troco, por exemplo, muito com o Perim. Perim assina alguns roteiros comigo. Mas contigo é um cara que eu tenho liberdade de trocar sem a gente ter um compromisso profissional. É simplesmente trocar para ouvir a opinião de outro. E a tua opinião é uma opinião que eu respeito muito. Portanto, te ter hoje aqui no Telas Latinas, para mim, é uma honra. Porque, além de tudo, amamos um mesmo cineasta, que é Andrei Tarkovsky, que também nos marca muito. Daik, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço. Isso tudo que tu falaste agora é um prazer, né? É um prazer. Nós temos uma longa história, né, Cassol? Temos origens, né, idênticas, né? Origem de cidade, origem de formação também. E somos colegas, né? Somos colegas e amigos. Eu sempre também elogiei muito os teus trabalhos, né? E aqui não é nenhuma rasgação de seda, mas já falei muito de trabalhos teus de forma muito, muito positiva e potente, né? O Grito, eu te falei, né? O Grito, para mim, que é um curta-metragem em um único plano, me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Para mim, o Grito, ele resume a essência de um cinema potente, poético e, ao mesmo tempo, técnico, porque ele resume a linguagem do cinema num único plano. Cara, isso é complexo, artisticamente isso é complexo, e tecnicamente também, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que achava que fazer filme em plano sequência era mais fácil do que fazer um filme com uma decupagem mais clássica de planos. Eu falei, você está enganadíssimo. E, cara, eu super te agradeço, tá? Pelo espaço, por tudo que de bom foi aqui falado. E, nossa, e sucesso e longa vida ao projeto. E que venham mais podcasts. Virão. Estamos aqui com 2 queridos, que é o Paulo Weine e a Carol Baumann, que são 2 pessoas que incentivam muito o Telas Latinas e os outros podcasts. Agradeço a vocês também. E vamos pro próximo. Ike, beijo, muito obrigado. Beijo, vamos que vamos. Obrigado. Valeu. Adjuntos, a gente pode mais.